Boa tarde, meus irmãos. A graça e a paz de Jesus Cristo. Que cada um possa desfrutar da graça do Senhor nessa tarde e que o Senhor possa nos abençoar. Irmãos, inevitavelmente, em algum momento da nossa vida, nós vamos ter que fazer uma escolha sobre uma das três grandes demandas em que a vida nos impõe para que a gente tome uma escolha. Quais são essas três demandas? Em algum momento da sua vida, se isso já não aconteceu, isso acontece geralmente na casa ali, depois de terminar o ensino médio e começo da sua vida acadêmica, universitária, mas a crise de ter que escolher, ela é uma crise em que todos nós vamos ter que passar. Por exemplo, o pastor, ele, antes de vir à igreja, ele teve que escolher entre largar um trabalho de quase 14 anos, não é isso lá? Foi 12 anos, 12 anos e meio, quase 13 anos, para assumir a igreja. E eu tenho certeza que não foi fácil. Antes de vir para cá, eu tive que tomar uma decisão. Dito isso, todos nós temos três demandas a obedecer, no mínimo, durante a nossa vida. Primeira, fazer da nossa vida aquilo que nós queremos fazer. Essa é uma demanda que a vida nos impõe. Fazer as nossas vontades, viver a vida que sempre sonhamos. A segunda demanda é fazer aquilo que os outros querem, ou viver a vida que os outros querem que nós vivamos. Eu disse que isso acontece geralmente na fase da escolha da carreira, porque quantos jovens que não cursaram, fizeram diversas faculdades, porque os pais mandaram. Eu conheci alguns, para não falar vários, exagerar, mas eu conheci alguns amigos meus que queriam viver da arte, por exemplo. Queriam ser atores, músicos, mas que os pais, com condições, te falaram, não, você vai ser advogado, você vai ser médico. Então essa é uma segunda demanda da nossa vida. Ser quem os outros querem que nós sejamos. Primeira, ser aquilo que nós queremos ser. Geralmente isso acontece, a famosa crise da meia-idade, né? Os homens, principalmente, eles, normalmente aí no mundo, o que está na moda agora, se divorcia, compra uma Harley Davidson, né? Deixa a barba crescer, alguns fazem até o coque, né, de samurai, e sai vivendo a vida que ele nunca conseguiu viver, porque casou novo e foram impondo para ele uma vida. Mas nós temos uma terceira demanda, que eu julgo ser a certa. Não fazer o que nós queremos, não fazer o que os outros querem, mas viver e fazer a vontade de Deus para nós. Essas são três demandas que nós, inevitavelmente, nós cristãos, um dia, vamos nos deparar com a angústia de termos que escolher em uma dessas três demandas. Por isso eu quero ler um texto com vocês, Efésios, capítulo 1, versos de 3 a 14, que diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito,
que propusera em Cristo, de fazer convergir nele toda a dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Essa é a palavra do Senhor. Amém. Irmãos, tem um escritor russo, muito famoso, não sei quem já teve a oportunidade de ler, que é o Leon Tolstói. Ele escreveu um livro que eu recomendo muito que vocês leiam. É um livro bem fininho, sim. Acho que 40 minutos, 50 minutos de leitura você termina esse livro. O livro é A Morte de Ivan Ilitch. A Morte de Ivan Ilitch. Nesse livro, Tolstói ele vai narrar, ele começa pelo velório do Ivan, e ele vai narrar a história deste homem, que viveu uma vida que, aos olhos da humanidade, aos olhos das pessoas, era uma vida boa. Então, desde pequeno, ele agradou ao pai, diferente do seu irmão, que era meio rebelde, meio que ovelha negra da família. Seguiu a mesma carreira do pai, por influência do pai. Ele entrou em um concurso, passou em um concurso público, disputadíssimo, da qual poucas pessoas passavam, era uma vaga muito disputada. E isso foi somando a vida dele, coisas das quais ele não havia desejado. E ele casou por conveniência social, e a história vai se desenrolando dessa forma. Ele casou por conveniência social, ele acaba gerando filhos por conveniência social, porque uma pessoa da estatura dele, dentro de um cargo público que ele estava, tinha que ter uma família, uma esposa padrão, um filho, né, uma família padrão. E aí Tolstói vai narrando a história, dizendo que ele decora a casa como a moda havia ditado naquela época. Ele compra a casa, que era a casa, um sonho de todo mundo. E a vida dele era uma vida perfeita, aos olhos carnais, ou, olhando de bate-pronto, era uma vida perfeita. Só que aí, o Ivan, ele é acometido de uma doença, e praticamente o livro vai passar contando os sofrimentos de Ivan. E ele vai adoecendo tanto ao ponto de que ele chega a ficar acamado. E na cama ele começa a fazer reflexões. Na beira da morte, perto da morte, ele olha para trás, faz uma reflexão sobre sua vida. E ele chega à conclusão de que, na verdade, ele havia vivido uma vida miserável. Porque ele viveu uma vida que foi estabelecida, proposta por outras pessoas, por uma pressão social, por uma pressão de atingir o status que era padrão e um status elevado para uma sociedade. Porque o que Tolstói ele quer nos dizer é que o mundo, viver neste mundo, para quem tem valores, é viver sob pressão. Pressão de não aderir a essa demanda da vida, que é viver de acordo com o que as pessoas querem que nós vivamos. Viver neste mundo é viver pressionado para não ceder às propostas que a vida padrão nos propõe. Por isso, o tema da nossa pregação hoje é pertencer a Cristo
em uma cultura que pressiona. Pertencer a Cristo em uma cultura que pressiona. Antes de entrarmos no texto, eu queria relembrar com vocês um pouco do que era Éfeso e do porquê que esse tema ele vem à tona, olhando para esses versículos que nós lemos. Por que esse texto fala conosco nos dias de hoje? Éfeso, como eu disse acho que 2 semanas atrás, mas eu torno a dizer, era a terceira maior cidade, a cidade mais importante do Império Romano. Ele era um porto marítimo onde recebia diversos navios e barcos de vários lugares. Era uma cidade extremamente populosa, chegando a ter incríveis números de 300 mil habitantes, que é imenso para aquela época. Então Éfeso era uma cidade a qual Roma, que detendia o poder de Éfeso, olhava com muito carinho. Então não era qualquer cidade. Outra característica que chama a atenção é que em Éfeso tinha o templo de Ártemis, né, que era a Diana dos Efésios, a deusa da fertilidade, a que trazia a bênção para as fertilidades. E uma curiosidade é que em Éfeso, o templo de Ártemis ele era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Veja quão importante era para alguém se declarar cidadão de Éfeso. Imagina só, era quase hoje como alguém ter o passaporte americano, por exemplo. Né? Tirando alguns países aí que tá brigando com Trump, de resto o passaporte americano conta muito. Né? Quantas pessoas já não se mataram por um green card? Quantas pessoas? Quantas pessoas já não perderam a sua vida por ter um acesso livre aos Estados Unidos? Então, trazendo para Éfeso, era quase isso. Dizer que você era um cidadão de Éfeso ou um cidadão romano que pertencia a Roma era algo maravilhoso naquele tempo. Então, nós estamos diante, Paulo está escrevendo para uma igreja que está sendo influenciada por uma cultura da grandeza. E não só da grandeza, porque Éfeso, além de habitar lá uma das 7 maravilhas do mundo, ser a terceira maior cidade do Império Romano, uma cidade muito populosa, por isso com um PIB muito elevado, era também o centro religioso pagão do mundo. As mágicas de Éfeso era conhecida no mundo todo. Nós lemos da última vez, mas se você quiser ler novamente na sua casa para relembrar, como foi a chegada de Paulo em Éfeso para pregar na sua viagem missionária, como foi que houve lá um avivamento em que eles encheram a praça da cidade com muitos livros de magia. Recentemente, acho que no século passado, se não me engano, os arqueólogos acharam num sítio arqueológico, uma biblioteca antiga com diversos livros mágicos de Éfeso, que prometiam segurança, prometiam prosperidade, não muito diferente, né, de uma religião, vou falar o politicamente correto, né, de matriz africana no Brasil, né? Tem que falar religiões de matriz africana, ou espiritismo, né? Porque aí já engloba tudo. Não muito diferente de religiões de mistério, como o nome técnico religiões de mistério nos nossos dias. Prometem segurança, principalmente uma segurança futura, né? Se você andar ali eu não sei se tem ainda, que faz tempo que eu não vou, mas se você anda ali no viaduto do Chá, você vê várias ciganas, né, querendo ler sua mão, dando um destino para você. É basicamente isso. Mas pensa no centro disso. Pensa no epicentro. Pensa na sede, no lugar, na Harvard da magia dos dias de Paulo. É para esses irmãos que, inclusive, muitos dos irmãos
que formavam a igreja de Éfeso, majoritariamente, haviam saído dessas práticas. Diga-se de passagem, se nós formos lá, voltar no capítulo 19 de Atos, nós vamos ver o tanto de pessoas que vão entregando seus livros de magia. Então, Éfeso era uma cidade que era um centro religioso. Né? No templo não há tantas evidências, mas alguns concordam que haviam cultos, prostitutas cultuais, que os marinheiros se divertiam e adoravam a Deus por meio da prostituição dos seus corpos. Esse é o ambiente da qual Paulo escreve essas palavras a esses irmãos que estão lá. Então, repetindo, muitos dos irmãos que formavam a igreja de Éfeso, da qual Paulo escreveu essas palavras, vinham desse contexto de alta magia e do epicentro da magia e do paganismo dos tempos antigos. E aí, o que acontece, uma das ocasiões que Paulo é levado a escrever essa carta, é justamente que esses irmãos de Éfeso estavam sendo tentados não a abandonar o cristianismo, mas a retroceder no sentido de misturar o evangelho às suas práticas pagãs. Porque se você for pesar na balança, até o século IV era desperdício, financeiramente falando, se tornar cristão. Não tinha ganho. Hoje nós estamos na moda, né? Hoje todos os influencers são cristãos, né? Hoje todo mundo, os cantores, não abandonam a vida, mas todo mundo é cristão. Mas naquele tempo, cristão era para pessoas de caráter. Porque você dizer que você era um cristão, presbítero, é arriscado você morrer. Você perdia, dependendo da situação, perdia a sua cidadania. Perdia o direito de ser romano. Paulo vai dizer isso lá aos Filipenses, que era inclusive uma cidade da qual eles perdiam a sua característica de romano por aderir à seita, que era considerada a seita do cristianismo, dizendo a sua cidadania está no céu. Ele fala isso porque eles estavam perdendo a cidadania romana, que era tudo. Ter cidadania romana era tudo. Então esses irmãos de Éfeso estavam sendo tentados não a largar o evangelho, não a ir de fato para o paganismo, mas a misturar, porque, como eu disse, financeiramente era só prejuízo ser cristão. Você estava arriscado a morrer, você perdia os seus direitos. Alguns vão dizer que até cargos públicos perdiam. Até o século IV morreu muito cristão perseguido, porque eu digo até o século IV porque a partir do século IV o cristianismo entra num processo de primeiro ser aceito como religião oficial, uma religião digna de ser reverenciada, e depois acaba se tornando religião oficial do Estado, e depois vai se tornar o catolicismo como nós conhecemos, que a reforma protestante vai romper. Mas até o século IV era prejuízo. Então eles estavam sendo tentados, além de tudo isso, tinha ainda o fato de que não tinha mais um guru para você se consultar. Não dava mais para saber o que o horóscopo estava dizendo para o signo dele naquela semana. Ele não tinha mais como consultar. Não dava para correr, acabar o culto, sair correndo e assistir o Fantástico para ver o que o guru tal vai dizer para na sua semana, para o seu signo. Se nessa semana você aposta ou não, se você sai de casa ou não, ou se você investe em tal ação ou não, porque essa semana não vai estar muito boa para o seu signo. Não tinha isso, porque o cristianismo, com a sua radicalidade, ele rompia com todas essas práticas. Agora, a confiança dele, e não é que eles não estavam seguros,
Mas é que a segurança deles não estava mais em amuletos, em coisas que podiam ver. Não dava mais para andar com dólar na carteira. Ainda se anda com dólar na carteira? Acho que não anda mais com dólar na carteira, né? Eu não sei, né? Eu estou falando num contexto brasileiro. Antigamente nós tínhamos... Brasileiro tinha muito isso, né? Andava com dólar na carteira. Hoje em dia, andar com dólar na carteira não é sinal de proteção, mas é de riqueza, né? Porque tá difícil de ter dólar. Mas não dava mais para andar com dólar na carteira. E aí esses irmãos estavam sendo tentados a permanecer em Cristo diante de uma cultura que pressionava eles para eles voltarem. E aí, meus irmãos, Paulo vai escrever essas palavras que nós lemos, que no original grego, não sei se você sabe, mas a Bíblia, o Novo Testamento foi escrito em grego. No original grego, ele é uma frase só. Todos esses versículos que nós lemos, que inclusive eu dei uma engasgada aqui em alguns, era uma frase só. Imagina ler uma sentença só, tudo isso, né? Que continha 202 palavras. 202 palavras. E uma coisa interessante é que 201 palavras dessa frase depende apenas de uma, que é, no original vou falar um pouquinho aqui, eulogetos, né? Eulogetos no original, que está lá no verso 1, que é bendito. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, bendito, eulogetos, sustenta 201 palavras dessa sentença. Lembra, nós estamos falando no original, não tem divisão de versículos, não tem divisão de capítulo. É uma palavra, uma frase só. Era como se eu tivesse começado a falar aqui sem pausa, falando. 202 palavras, depende de uma. Bendito, esse louvor que Paulo começa a fazer a Deus. E ainda no verso 1, Paulo vai dizer por que Deus é bendito. Ele vai dizer que Deus é bendito porque nos tem abençoado. Aqui eu acho que essa tradução deu uma derrapada, porque dá o sentido de que ele está abençoando. E quando a gente vai no original, vou gastar mais um pouquinho aqui, tá, gente? Me perdoa. Eu sei que às vezes fica um pouco difícil, mas isso é importante para nós entendermos. No original, o tempo verbal que Paulo usa aqui é um tempo chamado auristo. O que o auristo é? O auristo ele não fala tanto de sequência cronológica, mas é um aspecto. O que os verbos, majoritariamente das vezes, no auristo representa? Uma ação acabada, uma conclusão. Então, Deus é eulogetos porque ele, eulogessas, ele é bendito porque ele nos abençoou. Não é que ele, olha só, o verso 1 diz, ele nos tem abençoado. De fato, Deus, todos os dias, quando nos dá o sol pela manhã, nos tem abençoado. Quando nos dá o ar para respirar, nos tem abençoado. Quando te leva ao seu trabalho, traz você do seu trabalho. Prepara um culto maravilhoso como esse. Prepara músicas como essa. Falando nisso, e aí, presbítero Daniel Shin? Como é que foi aí, presbítero? Não dá nota agora não. Só para você saber, o presbítero Daniel, ele nos treinou hoje aqui. Ele deu... Não o nosso presbítero Daniel, o Daniel Shin. Ele nos treinou hoje aqui. E aí, pastor, o que você acha? Como foi aí hoje? Não, pastor, não dá sentença não, pastor, pelo amor de Deus. Não, mas quando Deus prepara tudo isso, Ele está nos abençoando. Mas Deus não... O texto não está dizendo que Deus nos tem abençoado. O texto diz que Deus nos abençoou. Com o que Ele nos abençoou? Ele nos... com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Percebe que Paulo está contrapondo a cultura pagã de mistério, de uma espiritualidade vazia, uma espiritualidade pautada no medo. Porque não é isso que os gurus fazem. Não é isso que pessoas que supostamente têm poderes espirituais fazem. Não mexe comigo não, porque senão joga um negócio em você.
Eu faço um negócio em você. Paulo está contrapondo isso. Não são os amuletos, não é o guru, não é o horóscopo. É Deus que nos abençoou em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Deus nos abençoou na nossa união com Cristo. E aí Paulo, depois de dizer que Deus é bendito porque nos abençoou, ele vai dizer uma série de coisas que representam essas bênçãos. O que são essas bênçãos? Ele vai dizer que ele nos escolheu, ele nos predestinou, ele nos agraciou, ele nos remiu, ele abundou graça, ele revelou o mistério, ele reuniu todas as coisas em Cristo, ele nos deu herança e por último ele vai falar que ele nos selou, completou a obra. Uma salvação trinitariana aqui, né? Só abrindo um parênteses. Deus é representado, Deus Pai, ele arquitetou o plano, planejou antes da fundação do mundo. O Deus Filho, ele colocou em prática o plano da salvação morrendo na cruz. E o Deus Espírito, ele completou a obra, nos selando e nos dando segurança da salvação. Não são três deuses, tá, gente? É um Deus que se divide em três pessoas. Para mais, estudo bíblico é uma hora que a gente continua falando sobre Trindade. Mas, então, só para a gente fechar aqui, qual que é o grande perigo e da onde está remontada, está estribado essas 202 palavras? No risco que esses irmãos e na pressão que esses irmãos estavam passando, não por abandonar o evangelho, mas agora por misturar as práticas, por um sincretismo religioso. É um pouquinho de Cristo e um pouquinho de amuleto. Um pouco de evangelho e um pouquinho do meu esforço. Um pouquinho de evangelho e misturado com um pouquinho do pai de santo da época. É basicamente isso. Por isso que Paulo vai escrever. E com base nesse contexto, nós temos alguns ensinamentos para nós. O primeiro ensinamento, que é o mais óbvio para nós, é que nós corremos sempre o perigo. Corremos o perigo de ceder às tentações, às pressões dessa vida. Corremos o perigo de viver uma vida pautada na demanda de viver uma vida segundo o que os outros dizem. Talvez você não vai abandonar o evangelho. Talvez você não vai abandonar o evangelho. Você já faz parte de uma estrutura, de uma engrenagem. Alguns têm o pai, a mãe aqui. Alguns trabalham aqui, servem aqui. Eu não estou pregando só para vocês, eu estou pregando para mim também. Enquanto eu preparava essa pregação, esse texto falou fortemente ao meu coração. Porque eu não vou ver o horóscopo. Eu não vou me consultar com uma cigana. Eu não vou ver um pai de santo. Eu não vou até ele. Mas eu posso colocar outras coisas como amuleto na minha vida. Porque eu também corro o perigo de ceder à pressão dessa cultura. De viver não segundo a vontade dos outros, mas viver segundo as minhas próprias vontades. Então nós temos um amuleto, nós também temos os nossos amuletinhos. Nós temos também as nossas misturas que a gente pode correr o risco de fazer. Os irmãos de Éfeso estavam sendo tentados a voltar a essa prática, assimilando o evangelho a práticas antigas. A conversão deles implicava em abandonar esses amuletos. Abandonar e entregar a sua sorte a Jesus. Esses rituais que traziam segurança. Não podemos olhar, meus irmãos, para os Efésios com distância. Nós não podemos olhar para eles com distância. Vamos olhar para nós. Como eu disse, ninguém aqui provavelmente vai se consultar com uma cigana no meio da rua. Provavelmente aqui, eu acho, que ninguém vai olhar o João Bidu para ver
Alguém deu risada aí, hein? Alguém conhece o João Bidu, hein, gente? Ó, eu tô fazendo propaganda, tá filmando. Gente, não vão ver o que João Bidu tem pro horóscopo, porque nós temos segurança em Cristo. Nós não precisamos da onipresença e da onisciência de Deus, de saber todas as coisas. Quem foi que disse para você que você precisa saber de tudo? Para o seu futuro estar seguro? Quem foi que inventou essa mentira? Nós não precisamos saber de nada do nosso futuro. A Bíblia revela muita coisa do que vai acontecer na volta de Jesus Cristo. Mas se não tivesse registrado nada, ainda assim nós creríamos, porque Jesus falou que voltaria. Por isso, nosso futuro, apesar de não ser um futuro que nós conhecemos, ele não é incerto. Então, meus irmãos, nós temos sempre, corremos sempre essa tentação de colocar coisas ao Evangelho, a misturar coisas no Evangelho. O problema sempre vai ser o acréscimo. Sempre vai ser, como diz a música profana, e vou dizer profana, 99% é santo, mas 1%, se você conhece, não precisa terminar a música. Mas a gente é aquele 1% que faz toda a diferença na vida cristã. Então, às vezes, a gente quer colocar, a gente não mistura amuletos, mas a gente mistura o nosso empenho, a nossa força. E a gente quer tentar com a força do nosso braço. A gente não vive com base em amuletos, mas a gente quer ser igual a todo mundo. A gente cede à pressão da sociedade quando a gente quer viver uma vida pautada naquilo que é comum a todos viverem. Como eu disse, hoje ser cristão está na moda. Eu não sou tão velho, tá, gente? Eu não sou tão velho. Quando eu digo as coisas, no meu tempo e tal, parece que eu sou velho. Eu não sou tão velho. Apesar de parecer, né? Mas eu não sou tão velho. Mas eu lembro de alguns anos atrás, eu ser ridicularizado na escola por ser cristão. Eu era ridicularizado. Olha o crentinho lá, ó. Eu não vou falar o que eles falam, né? Mas olha o crentinho lá. Isso que eu nem era o melhor dos cristãos, hein? Se for comparar lá com os caras da minha igreja, eu era um traste. Mas eu já era ridicularizado. E não só eu lembro, minha avó, meus primos mais velhos, que aderiram à fé cristã mais cedo, sendo ridicularizado. Mas hoje todo mundo, a gente cedeu à pressão, né? E a gente cede. Então, meus irmãos, assim, como o problema deles não era voltar à prática totalmente, o problema era o acréscimo. Todos nós aqui podemos cair nisso. Todos nós podemos voltar. Quando uma passagem emblemática do texto, a morte de Ivan Illich, é uma das frases quando o livro está acabando. Porque o livro ele vai contar, vai narrar boa parte da dor, do começo ao fim, de quando ele é acometido pela doença. E o autor faz questão de dizer que doía muito. Era uma dor física muito grande. Ele é muito perspicaz nisso, porque ele vai descrevendo a dor, quase que você vai vendo o Ivan na sua frente, de tão belo que são as palavras, e ele vai falando como doía, aonde doía, e o médico não conseguia descobrir a causa do problema. E no final ele diz assim: toda a dor que eu sinto não se compara à dor de ter vivido uma vida que não foi a que eu quis. Fazendo uma autorreflexão da sua vida, ele diz: toda a dor física que eu passei e que eu estou passando não se compara à angústia que eu estou sentindo de ter vivido uma vida de acordo com o que as pessoas queriam. Nós não precisamos, nós somos a maioria jovem aqui, todo mundo jovem. Alguns jovens com um pouquinho mais de idade, mais jovem. Nós não precisamos chegar no final da nossa vida para fazer essa reflexão. Porque você pode, lá no seu
no seu ambiente de trabalho, ser uma pessoa que não mistura o cristianismo, que não cedeu à pressão do mundo. Ah, mas todo mundo faz. Mas você não faz. Mas todo mundo faz isso. Todo mundo age dessa forma, isso é comum. Isso é comum aqui fazer. Lá na minha empresa é comum, todo mundo mata o horário do serviço. Não tem, assim, se eu não fizer, eu vou ser o único certinho de lá, mas não tem problema. Ser cristão é pagar, às vezes, por querer fazer a vontade de Deus. Que Deus nos dê graça, meus irmãos, para não chegar um dia da nossa vida, como o Ivan chegou a essa conclusão, de que essa dor física, que por mais que era grande, não se comparava à angústia de ter vivido uma vida que não era a que ele escolheu. E que não seja uma vida que nós escolhemos, mas a vida pautada na vontade de Deus. Um segundo ensinamento para nós é que Deus não só nos escolheu e nós pertencemos a Cristo. É que a base dessa salvação, a base do plano eterno de Deus, que foi concretizado por Cristo e selado pelo Espírito, foi feito em amor. Foi feito em amor. Versos 4 e 5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis para ele, e em amor nos predestinou para ele. O combustível que moveu Deus para fazer tudo isso não foi os nossos méritos, mas o amor. O amor. Eu me lembro de uma passagem, Olimpíadas de 2012, ficou conhecido, a mãe do Thiago Pereira, que era um nadador, que quando ele entrava na piscina, ele ganhou uma medalha de prata, não lembro qual foi aqui a modalidade, né? Mas acho que foi 400 peito, algo do tipo, ele ganhou uma medalha de prata. Só que o que ficou mais característico nem foi a medalha de prata, foi que a mãe dele viajou lá para Londres e ela ficava gritando, quando ele nadava, ela gritava, vai Thiago! E esse vai Thiago pegou. Ficou, vai Thiago! Toda hora ele vai Thiago! Apesar desse texto ser um louvor a Deus, Paulo começa bendito, ele está louvando a Deus. Esse texto ele é Deus nos alertando. É quase o grito de Deus para nós esse texto. Assim como a mãe do Tiago gritava, vai Tiago! Esse texto é Deus gritando para nós, vocês foram escolhidos e predestinados em amor. Esse texto, toda vez que nós estivermos passando tentação de ceder à pressão da sociedade, lá no nosso emprego, na faculdade, na escola que você estuda, esse texto deve gritar, ele precisa gritar nos nossos ouvidos, até o nosso coração. Vocês foram predestinados em amor. Esse texto vai nos falar sobre isso, sobre o motivo da qual Deus nos escolheu. Por que é que Deus nos predestinou? Porque Ele nos amou. Nós não somos obras do acaso. Não somos obras do acaso. Então se eu perguntasse para cada um de nós que estamos aqui, qual foi o motivo que te trouxe aqui? Eu poderia falar, eu vim para cá porque o antigo evangelista saiu, e aí um menino que trabalhava lá no Bom Retiro ficou sabendo, ele tinha estudado, eu estudei com ele no mesmo seminário, a gente fez seminário junto, na mesma turma, e ele me falou, eu vim aqui, e foi assim que eu parei aqui. Como que você veio parar aqui, Vic? Eu vim com não sei quem e tal. Você, como que você veio parar aqui? O pessoal que está vindo por causa do coral, né? Por que veio parar aqui? Não, porque eu conheci o presbítero Daniel num coral lá, e ele me fez um convite, e do nada eu vim parar aqui. Até pode ter sido isso, mas por trás de tudo isso, tem a mão de Deus. Você não é obra do acaso. Eu não sou obra do acaso. Nós fomos escolhidos
como nós gostamos de dizer, a dedo por Deus. Deus nos predestinou. É a isso que a doutrina da predestinação, a eleição incondicional, não é motivo da gente se ufanar, se ensoberbecer. Porque o presbiteriano tem isso, né? Tem uns presbiterianos, com perdão da palavra, besta, né? Aí eu sou predestinado. Nós somos sim, nós somos escolhidos, mas em amor, não porque nós merecíamos, mas porque Deus, em determinado momento do tempo, decretou que num dia fatídico como esse, nós estaríamos reunidos, Ele estaria reunindo esse povo que aqui está se reunindo na igreja Shinam para louvar o nome dEle. E tudo isso foi feito em amor. Então por que esse texto é um grito de Deus, como a mãe do Tiago Pereira gritava para ele? Dizem, eu não tive isso, né? Mas dizem que quando um pai grita do lado de fora, é como se ele estivesse lá dentro com o seu filho. É a força que ele pode dar. É como se ele tivesse, vai filho, eu estou em cada abraçada. Eu estou com cada abraçada. Então cada grito que ela dava, eu ainda não tive essa oportunidade, né? O Benício ainda é pequeno, não participou de nenhuma competição. Inclusive esses dias eu fui numa apresentação do Benício de judô, né? Mas era só encenação, ele tinha que fazer um golpe lá, e eu estava assim por dentro, vai filho, derruba ele, derruba, agora chegou sua hora, brilha. Estava lá. Esse texto é isso. É Deus gritando para nós, vocês foram escolhidos em amor. Então, o que nos define é o amor de Deus. Deus nos define. Tem a história de uma menina chamada Laura, que ela tinha passado por algumas adoções e algumas não tinham dado certo, quando de repente ela encontrou um lar definitivo. Um casal foi lá, tomou uma atitude de amor e adotou a Laura. Diz que quando Laura chegou na casa dos pais adotivos, por já ter passado por algumas adoções, ela fez tudo direitinho. Comeu pouco. Quer mais? Não, tá bom. Quer assistir um desenho aqui? Quer assistir 3 palavrinhas? Não quero. Foi dormir cedo, não incomodava os pais, ficava com fome e não incomodava. Porque ela queria, de alguma forma, atrair o amor dos pais adotivos com os gestos dela. E o que se conta é que esse casal passou a mensagem de que o que a Laura precisava, ela já tinha. Porque o ato deles levarem ela e adotarem era o maior amor que ela precisava, o maior gesto de amor e demonstração que ela precisava. Porque às vezes a gente é uma Laura, né? Às vezes a gente quer mostrar coisas para Deus. A gente quer ser ativo, porque a gente quer atrair o amor de Deus. Então a gente quer fazer as coisas para Deus, né? E isso é a mistura. Isso é colocar isso é abandonar os solos Cristos, o somente a Cristo e colocar outra coisa ao Evangelho. Às vezes a gente é uma Laura. Às vezes a gente quer fazer as coisas para Deus, achando que a gente vai atrair mais a atenção de Deus, atrair mais o amor de Deus, quando esse texto está gritando para nós o que vocês precisam. Vocês já têm. Vocês já possuem. Deus nos amou antes da fundação do mundo. Deus nos amou. Deus te amou, Eric, antes que você fizesse alguma coisa para Ele. Antes de você aqui errar no seu casamento, a letra do seu casamento, Deus já tinha te amado, Eric. Deus me amou antes que eu pudesse oferecer qualquer coisa para Ele. Antes que eu pudesse oferecer essas notas erradas que eu ofereço na bateria, Deus tinha me amado. E apesar disso também, Deus nos ama além do que nós podemos oferecer e apesar de tudo que a gente faz para Ele. O que nos define de fato, então, é esse amor, é ter sido escolhido. Porque que esse texto ele é segurança para nós diante de uma sociedade que nos pressiona. Porque quando nós nos sentimos pressionados a retroceder, a adicionar algo, a fazer a vontade do mundo,
a seguir a demanda, a demanda, uma das 3 demandas, que é fazer a vontade daquelas pessoas que querem viver a vida por nós. Esse texto grita para nós: vocês foram escolhidos em amor. Eu encerro aqui dizendo que por 3 vezes Paulo vai dizer o motivo pelo qual, ou o fim pelo qual Deus nos escolheu. O meio foi porque Ele nos amou. O motivo é porque Ele nos salvou para o louvor da sua glória. No verso 6, no verso 12 e no verso 14. Todo o final de sessão, porque do verso 3 ao 6 é o plano, é Deus arquitetando o plano. No 6 termina com louvor a Deus. Do verso 6b ao verso 12, ao verso 12, é Jesus executando o plano. E termina com um louvor a Jesus executando o plano. Do verso 12 ao 14, é a obra do Espírito Santo em nós que nos dá segurança. E termina com um louvor ao Espírito Santo por ter nos selado. Porque a nossa salvação resulta em louvor a Deus. Nós não fomos salvos para ficar presos num culto de domingo. Por isso que nós vamos sair à missão. Por isso que nós vamos sair à missão. Por isso que nós pregamos na rua. Por isso que nós pregamos no nosso serviço. Por isso que nós pregamos no nosso trabalho. Por isso que nós pregamos com a nossa vida. Por isso que nós somos capazes, não somente lá fora, mas aqui dentro também, num culto como esse, glorificar ao Senhor. E pouco importa, meus irmãos, um coração rendido ao Senhor, pouco importa a qualidade do que está sendo tocado. É óbvio que a gente tem que fazer bem, mas no final das contas, pouco importa. Pouco importa para um adorador, porque meia nota errada para um adorador já basta. Nós fomos salvos não para ficar presos aqui nos bancos dessa igreja, mas para glorificar o nome de Deus. Você foi salvo para glorificar o nome de Deus. Nós não fomos escolhidos por Deus para nos ensoberbecer e dizer, uma vez salvo, salvo para sempre, eu faço o que eu quiser da minha vida. Miserável o homem que pensa assim, miserável a mulher que pensa assim, porque nós fomos salvos para dar frutos, e o nosso fruto se resume em glorificar ao nosso Deus por tudo que Ele é e fez por nós. Que na sua vida, meu irmão, que na sua vida, minha irmã, haja louvor. Louvor a Deus pelo que é e representa para você. Baixe sua cabeça nesse momento. Obrigado, Senhor, nós louvamos a Ti. Por este momento, nós podemos ouvir a Sua palavra. Deus, nós estamos diante de uma cultura que nos pressiona a cedermos às pressões do mundo, Pai. Mas nós precisamos lembrar sempre que o que nos define não é aquilo que nós fazemos, não o que nós oferecemos, mas o que define, Pai, é o Seu amor por nós. Obrigado por ter nos escolhido, Pai, no amado, nos predestinados, e mostrar para nós que nós não somos obras do acaso, Pai. Nós somos escolhidos pelo Senhor. Nós louvamos a Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.